A paz do Senhor, meus irmãos. Olha eu aqui mais uma vez para vos trazer uma palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero falar aqui rapidamente sobre a Páscoa, né? Quem estabeleceu a Páscoa, o que significa para nós e se nós estamos comemorando a Páscoa como deveríamos, ou se o que está sendo comemorado, a maneira como está sendo comemorada hoje, se ela está correta e se devemos assim nós comemorar também. Para tanto, preciso apresentar aos irmãos o que Deus ou como Deus estabeleceu a Páscoa. Isso mesmo, foi Deus quem estabeleceu a Páscoa. No livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 12, temos ali a instituição da Páscoa. Olhando para a história sagrada, nós percebemos que Deus, ele chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa na vida do povo hebreu. E Deus, na época de cumprir esta promessa, Deus separou Moisés e Arão e também envolveu o povo na libertação deles mesmos. Isso é isso aí. Então, o que acontece? Acontece que Deus envia as suas maravilhas sobre o Egito, as suas pragas, para dar a entender a Faraó que Deus é poderoso. Mas Faraó endurecia o seu coração. Faraó era um homem perverso, que era Ramsés. Acontece que chega um dado momento que Deus decide matar os primogênitos dos egípcios. Mas para que os primogênitos dos hebreus não viessem a morrer junto com os primogênitos dos egípcios, Deus estabelece um rito, Deus estabelece um meio. E qual era o meio? Deus disse que a família ou os hebreus deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias. E no fim dos 7 dias, eles deveriam pegar um cabrito de um ano, um cabrito sem defeito, sem mancha, sem mácula, deveriam matar este cabrito. E depois de matar este cabrito, colher o seu sangue numa bacia, pegar a cabeça do cabrito e as partes que não serviam para comer, queimá-las a fogo. Em seguida, eles deveriam pegar o sangue e aspergir com isopo a parte superior do portal ou do umbral e nas duas laterais. Depois, eles deveriam assar aquela carne e reunir toda a família em casa. E a família não poderia sair até pela manhã, pois na madrugada daquela noite, Deus enviaria o seu anjo com a responsabilidade de matar os primogênitos dos egípcios. Então, naquela noite, eles assando aquela carne, deveriam comer toda ela com pão sem fermento e também com ervas amargas. O pão sem fermento traz a ideia, biblicamente, de santificação, de santidade, de limpeza, de pureza. E depois, ervas amargas. Deus queria que o povo se recordasse sempre da época em que viveram em escravidão, da época em que viveram oprimidos sob a mão pesada de Faraó e dos egípcios. Então, mesmo comendo a carne assada, mesmo comendo o churrasco e pão sem fermento, eles deveriam também comer ervas amargosas, ervas amargas, para recordarem-se do seu tempo amargo, para recordarem do seu tempo difícil e perceber, lembrando-se que Deus tirou eles daqueles tempos amargos. Deus então conversa isto com Moisés. Moisés chama a liderança do povo e transmite essas instruções para os líderes. E eles então organizam o povo para que assim seja feito. E isso deveria ser feito a partir do dia 14 do mês de Abib, do hebraico, que é no nosso calendário aí do meio do mês de abril ao meio do mês de maio, equivalente aí à primavera, né? Na época da primavera, fim de inverno, início de primavera.
Tendo então Moisés falado aos líderes do povo e o povo passado as informações para os demais, acontece que assim o fizeram e Deus libertara o povo da escravidão. Então, a Páscoa significa, a palavra hebraica para Páscoa é pessar. Pessar significa saltar por cima, saltar por cima, que foi o que aconteceu naquela madrugada. A Bíblia diz que era meia-noite, veio o anjo com a responsabilidade de matar o primogênito dos egípcios, até o primogênito dos animais dos egípcios. A Bíblia diz que quando ele se deparava com a casa onde tinha o sangue, a Bíblia diz que ele saltava por cima, ele pulava e ia para outra. E se ali não tivesse sangue, ele entrava e matava o seu primogênito, de maneira que a Bíblia diz que não houve uma casa dos egípcios naquela noite que não houvesse um morto. Então, acontece que os hebreus foram libertos desta sentença de morte. Acontece que eles foram alcançados pela misericórdia de Deus. Só que Deus estabeleceu um meio para que isso viesse a acontecer, que é o que foi a Páscoa. Então, a Páscoa é libertação, a Páscoa é livramento, a Páscoa é um começar de novo. Então, Deus libertou o povo naquela noite, naquele dia. Deus libertou o povo da escravidão, louvado seja o Senhor, da escravidão da mão pesada de Faraó. Então, a Páscoa significa basicamente isso. E então Deus estabeleceu a Páscoa perpétua para sempre. E ele disse assim: quando os vossos filhos perguntarem, vocês dirão: o que é isso? Isto é a Páscoa do Senhor. Porque o Senhor nos livrou da morte no Egito e nos livrou da escravidão, nos trazendo para esta terra. Louvado seja o Senhor. Então, os hebreus, os israelitas, eles comemoram a Páscoa ainda hoje. E foi durante toda a história comemorando essa Páscoa. Houve crises em alguns tempos que deixaram de comemorar a Páscoa, mas Deus não se agradou destas coisas. Houve tempo que a Páscoa foi comemorada de maneira equivocada. Houve tempo que foi comemorada na data errada. Como, por exemplo, no tempo de Josias, né? Na restauração de Josias, ele restabeleceu a Páscoa, mas comemorou um mês depois do mês estabelecido. Acontece que no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus também comemorou a Páscoa. E o Senhor Jesus, ele traz um novo significado para a Páscoa. Pois na última ceia, o Senhor Jesus toma o pão, toma o vinho, e ele disse que o pão era ali naquela oportunidade o seu corpo, o vinho, o sangue, cada um representando ali uma das suas partes. O pão representando o seu corpo, o vinho representando seu sangue. No João capítulo 6, ele diz assim: o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Paulo então diz: fazei isso todas as vezes que comerdes ou que beberdes em memória de mim. O Senhor Jesus estabelece a Páscoa, dá um novo significado para a Páscoa. Acontece que, quando o Senhor Jesus morre na sexta-feira, era a preparação da Páscoa. Jesus é o Cordeiro que morreu fora das portas, como diz o escritor aos Hebreus, que padeceu fora das portas. Jesus é o Cordeiro de Deus. João, quando viu Jesus, João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5 e versículo 7, Paulo diz aos Coríntios assim: vocês limpem-se de todo fermento, de toda massa levedada, e vocês se alegrem nos asmos da sinceridade e da verdade, porque vocês são massa nova, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado. A palavra Páscoa do Novo Testamento, que é o grego, que é chamado grego koiné, é diferente da palavra, ela tem um novo sentido da palavra hebraica. A palavra do grego do Novo Testamento, ela transmite, ela é um pouco aberta, pois ela significa tanto a festa da Páscoa,
como também o Cordeiro Pascal. Quando Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, Paulo não está se referindo à festa, mas sim ao Cordeiro. Então Paulo diz: Cristo é o Cordeiro Pascal, ou o nosso Cordeiro Pascal, ou que foi crucificado por nós. Então Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal. Toda Páscoa, toda ceia, Páscoa, ela tem o Cordeiro. O Cordeiro tem uma simbologia, uma representação muito importante na Páscoa, tanto pelo seu sangue como pela sua carne. Acontece que o Senhor Jesus Cristo, sendo este Cordeiro, então nós devemos sim nos alegrar na Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com ovos, ovos de chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com coelho. Não, senhor e não, senhora. A Páscoa não tem nada a ver com o que é comemorado ou festejado nos dias atuais. A Páscoa tem a ver com sangue. A Páscoa tem a ver com derramamento do sangue do Cordeiro. A Páscoa tem a ver com santificação, pães asmos. A Páscoa tem a ver, meus irmãos, com a libertação. A Páscoa tem a ver com recomeçar. A Páscoa tem a ver com a liberdade que Cristo nos proporciona pelo seu Evangelho. A Páscoa tem a ver com a oportunidade de salvação através do Cordeiro Pascal, que foi crucificado na cruz do Calvário. Então nos alegremos sim, mas nos alegremos sabendo o verdadeiro significado da Páscoa, que é a libertação com a qual o Senhor Jesus nos resgatou do poder e da influência do pecado. Louvado seja o Senhor para sempre. A Páscoa de hoje é uma Páscoa idólatra. Claro, isso veio aí da Idade Média. Em outra oportunidade poderíamos estar falando. A ideia de ovos de chocolate colorido e de coelho, isso surgiu na Europa e surgiu na Idade Média e tomou de conta. Mas nós cristãos não podemos desta maneira comemorar a Páscoa. Nós, cristãos, comemoramos a Páscoa do Senhor que foi estabelecida. A Páscoa do Senhor não tem coelho. A Páscoa do Senhor não tem ovos de chocolate. A Páscoa do Senhor tem uma cruz. A Páscoa do Senhor tem sangue derramado. A Páscoa do Senhor tem libertação. A Páscoa do Senhor tem alegria. A Páscoa do Senhor tem novo recomeço. A Páscoa do Senhor é oportunidade. Então, nos alegremos nessa oportunidade com a qual o Senhor nos concede. Feliz Páscoa para você e toda a sua família. Fale para o seu filho, explique para o seu filho. Não deixe ele enganado, não deixe ele se envolver na idolatria, pensando que está correto ou que está tudo certo. Fale a verdade, fale com sinceridade, de maneira inteligente, com sabedoria, para que todos sejam conscientizados segundo a palavra de Deus, como a palavra de Deus apresenta e estabelece, para que nós, cristãos, estejamos sempre baseados, alicerçados na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.